Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lembrar do nosso versículo do mês de junho? Está lá em Isaías 40:31. Aquela versão ali é NVI, tá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Bonita essa tradução, né? Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso reflete sua vida? Ou você anda e fica exausto, fica parado e está cansado, espiritualmente falando, né? Não fisicamente, né? Mas que Deus possa renovar a sua vida através da sua santa palavra, através do seu Santo Espírito. Amém? Nós temos o culto infantil, né? A Elaine hoje vai ficar com as crianças, então vocês podem acompanhá-la. Everton, Luísa, muito bom ter vocês dois aqui na ativa. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, viu? Eu estava ali muito emocionado, inclusive, viu? E ver o que Deus tem feito. Não sei o que fala, né? Você já veio domingo passado, né? Mas estava só na metade, né? Faltava a outra metade, né? Então, né? Isso, ela é. Faz falta pra gente aqui? Os dois, né? Fazem, né? Então, só um comentário, né? A Jane até comentou comigo essa semana sobre a irmã dela, gente. E a irmã dela mora em outra cidade, né? Eu estava nisso. E então, assim, só para a igreja estar ciente, né? Que ela não teve contato com a irmã dela, ela está aqui no culto hoje, ela queria que eu falasse isso para vocês, para ninguém ficar assim, né? Ela não teve nenhum contato com a irmã dela, tá? Então, fique bem claro isso, tá? Meus queridos, nós estamos estudando o nosso livro de Levítico, né? E hoje nós vamos para o capítulo de número 15. Nós estamos caminhando na palavra de Deus, ok? Fazendo uma breve recapitulação aqui, no capítulo 12, nós falamos que a mulher judia, ela ficava impura depois que ela dava à luz um filho, né? Eu até disse para vocês que às vezes parece injusto aos olhos da mulher, né? Por que a mulher fica impura? Né? Ela não tem culpa, né? A não ser que ela tenha, né, engravidado de uma forma ilícita, né, que não agrada a Deus, mas dentro do casamento ela também ficava impura, né? E eu falei para vocês, segura aí, que quando chegar no capítulo 15, vocês vão ver que Deus, ele tratava da mesma forma homens e mulheres, tá? Porque é claro que é só a mulher que podia dar a luz, né? Mas nós vamos ver aqui que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele não trata diferente o homem da mulher, né? Ele dá funções e tarefas diferentes, mas diante de Deus, como uma pessoa, um ser vivo, eles são iguais diante de Deus. E a Bíblia, esse capítulo mostra isso com clareza para a gente, tá? De hoje. Os capítulos 13 e 14, nós estudamos que os judeus, eles ficavam impuros quando eles contraíam alguma doença de pele, ou mesmo quando as suas casas e roupas eram tomadas por mofo. Isso também nos deixava impuros, ok? Capítulo 15, nós veremos hoje, se Deus permitir, que os judeus também ficavam impuros quando fluidos e secreções saíam do seu corpo. Queridos, hoje é uma noite um tanto quanto constrangedora, tá? Porque nós vamos ler a palavra de Deus e a palavra de Deus vai falar sobre ejaculação, sobre menstruação e sobre relações sexuais, ok? Eu procurarei ser o menos constrangedor possível a lidar com esses assuntos. Eu vou falar o que a Bíblia fala e mais nada, ok? Mas é importante frisar aqui que essas coisas
não são necessariamente pecados, ok? Não eram também necessariamente pecados. É claro, como eu disse antes, né? A não ser que tenha ocorrido dentro de uma situação fora da vontade de Deus, não é? Relações sexuais fora do casamento, por exemplo, né? Mas dentro do casamento não há pecado, né? Dentro dos padrões de Deus não há pecado. Lembre-se, né, que estar impuro cerimonialmente não significa necessariamente estar em pecado, ok? Lembra disso, tá? Quando aqui em Levítico a gente trata sobre isso, sobre impureza, não quer dizer que obrigatoriamente, necessariamente havia pecado, ok? Mas o que era é que aquela pessoa ela estava numa condição inapropriada de estar diante de Deus, né? De cultuar a Deus publicamente. Ela precisava passar por um processo, né, de purificação para estar. Levítico 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar, que tiver fluxo, ficará impura. E tudo sobre que ele se assentar, ficará impuro. Quem tocar na cama dele, terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que ele havia se assentado, o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar algumas dessas coisas lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Verso 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia pegará 2 tolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E assim o Senhor fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. 16. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa, toda peça de couro em que houver sêmen, tem de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, 19, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias.
e toda cama sobre que ele se deitar ficará impura. 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro, portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado, e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen, e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por sua palavra, obrigado porque ela é santa, pura, não precisamos ter medo dela, nem ficar constrangidos diante dela, porque o que ela fala é a sua vontade, ela revela, Deus, a tua santidade, a tua pureza, a tua vontade para nós. Ajuda-nos nessa noite a tirarmos bons princípios para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diante do culto, na adoração comunitária, tá? Então, vamos seguir então para o texto. Bem, Levítico capítulo 15, depois de 2 textos mais longos, hoje temos um texto um pouco mais curto. Queridos, esse capítulo ele tem divisões bem distintas, bem claras para a gente, tá? Os versos 1 a 18, eles falam dos fluidos que saíam dos corpos dos homens. Aí nós temos uma subdivisão aqui, tá? Os versos 1 a 12 vão falar do fluido seminal anormal, possivelmente uma doença, tá? Que nos nossos dias, bem parecida com a gonorreia, tá? São as características aí desses versículos 1 a 12, tá? Depois, dos versos 13 a 15, nós temos a purificação desse fluxo seminal anormal. Quando era algo anormal, era preciso fazer a purificação, ok? Os versos 16 a 18, nós temos o fluido seminal normal, natural, do homem, ok? E por ele não se exigia nenhum tipo de purificação. Nos versos 19 a 30, nós temos os fluidos que saíam dos corpos das mulheres, ok? Nos versos 19 a 24, nós temos o fluido menstrual normal, natural, e por ele também não se exigia nenhum tipo de purificação. Depois, dos versos 25 a 27, nós temos o fluido menstrual anormal, uma espécie de hemorragia, né? Que por ele se exigia a purificação. Essa purificação é tratada nos versos 28 a 30, ok? E o final é a conclusão do capítulo, os versos 31 a 33. Então, esse capítulo é bem claro, são bem claras as divisões dele. Então, começa falando do homem, né? Ele começa da parte anormal para anormal para a parte normal, né? E a mulher faz o caminho inverso. Começa da parte normal para a parte anormal, incomum, ok? Então, vamos devagar. Os fluidos que saíam dos corpos dos homens, ok? Então, os versos 1 a 12 falam de uma situação em que o homem ele tinha alguma anormalidade no seu fluxo seminal. O verso 3 diz que esse fluxo, esse homem expelia o fluxo ou ele estancava o fluxo.
A ideia é que ele tinha em excesso ou não tinha, certo? Era algo contínuo ou era algo que não acontecia. Tá? Então, neste caso, o homem estaria impuro. Verso 2. Falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Ficará impuro. Verso 3. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo estanca. Então, essas duas possibilidades. Ok? E esse homem estaria impuro enquanto durasse esse fluxo. Né? Enquanto durasse essa situação, ele estaria impuro. Todo local que esse homem se sentasse ou que esse homem se deitasse também ficaria impuro, né? Ficaria contaminado, como o exemplo que ele dá, a cama ou a sela de cavalo ou do animal que ele montava, né? Então esse objeto também ficava impuro. Quem tocasse na cama deste homem ou em qualquer lugar em que ele se assentasse, o verso 5 fala isso, o verso 10 fala isso, essa pessoa que tocasse esses lugares também ficaria impura, como uma doença contagiosa, né? Assim foi com a lepra, né? Assim é aqui também. Então, as pessoas não podiam tocar onde estava a contaminação, a impureza, certo? Então essa pessoa, se tocasse, deveria lavar suas roupas, tomar um bom banho, esperar o fim do dia. Quem fala, ficaria impuro até a tarde. Lembra que eu já expliquei isso? Que como o dia judeu termina com o pôr do sol, né, significa que quando o sol se pôs, terminava o dia e aí ele estaria puro. Significa o quê? Que no outro dia, no começar do outro dia, ou seja, na noite, ele já estaria impuro. Certo? E é curioso, eu vou repetir isso aqui, talvez você não ouviu, você não prestou atenção, sei lá, por algum motivo não ficou fixo na sua mente. Eles moravam no deserto, era um período de 40 anos antes de entrar na terra prometida. Eles não tinham acesso a chuveiro, gente, a mangueira, né? Então os banhos eram limitados, né? Então quando o texto fala que eles deveriam tomar banho, isso mostra com clareza que eles não tinham esse banho abundante diariamente, né? Esse banho abundante era algo ocasional, né? Então eles lavavam as partes mais necessárias, as partes íntimas, os pés, as mãos, o rosto, mais ou menos, e seguia a vida, né, no deserto. Agora, quando eles estavam diante de uma doença, aqui diz que eles precisavam tomar um banho completo, dar uma caprichada, né? O verso 6 fala que quem se deitasse ou se assentasse onde este homem impuro esteve, também ficaria impuro. Ele repete o procedimento: lavagem das roupas, um ótimo banho, espera o fim do dia. O verso 7 diz o seguinte: que quem tocasse no homem que tem esse fluxo normal, também ficaria impuro. Então deveria seguir a mesma regra: lava suas roupas, toma um banho caprichado, espera o fim do dia. Agora o verso 8 diz algo interessante, bem diferente. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Interessante, né? Por que uma pessoa cuspiria na outra? Por alguns motivos. Talvez porque aquela pessoa fez algo ofensivo, né? Uma pessoa que cometeu um pecado grave. E a sociedade, então, tinha esse hábito de cuspir aquela pessoa que cometeu um pecado grave, né, aos olhos humanos, né? Mas, interessante é que essa impureza, ela era transmitida até mesmo através da saliva, né? E a gente estudando tudo isso nessa época, né? É interessante isso, né? Fazer um paralelo com os nossos dias. Daí não podia cuspir em ninguém, né? Nem por educação e nem por questão de pureza cerimonial. O verso 11 vai dizer que se um homem impuro, interessante isso também, tocasse alguém sem lavar as mãos, essa pessoa que foi tocada por ele ficaria impura.
Olha, se eu fosse a pessoa pura e tocasse no impuro, de qualquer forma, eu ficaria impuro. Mas se a pessoa que estivesse impura tocasse em alguém, mas se ele lavasse as mãos antes, não tinha problema. Interessante isso, né? Lavar as mãos, transmissão pela saliva. Então, o que acontece é que se ele não lavasse as mãos, a contaminação também passaria para outra pessoa, a impureza passaria para outra pessoa. Verso 11 fala isso. Então ele deveria tomar um bom banho, lavar as suas roupas e esperar no dia seguinte. E alguns versículos às vezes não aparece lavar as roupas, né? Aparece só tomar o banho. Verso 12 vai dizer que os vasos de barro que fossem tocados pelo homem impuro deveriam ser quebrados. É que o barro absorve, né, gente? Agora, os vasos de madeira poderiam ser lavados, esfregados. Essa é a primeira divisão, ok? Para aqueles casos em que o homem tinha um fluxo anormal, diferente do comum, né, do habitual, certo? Aí nós passamos, eu disse que esse homem ele se tornava impuro, ele ficava impuro enquanto ele tivesse esse fluxo, enquanto ele tivesse essa anormalidade, essa possível doença, não é? Ele continuava impuro cerimonialmente. Agora, nos versos 13 a 15, nós vamos passar para a purificação desse fluido seminal normal, ok? Verso 15 diz assim, verso 13 diz assim, quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, ou seja, quando ele não tiver mais essa emissão de fluxo anormal, quando ele sarar, quando ele curar desse problema dele, aí sim serão contados 7 dias para a sua purificação. Por isso eu disse anteriormente aqui, Por isso eu disse anteriormente que ele ficaria impuro enquanto durasse a anormalidade, enquanto durasse essa situação dele. Assim que ele fosse curado, que ele estivesse curado, então ele contaria 7 dias, né, diz a palavra de Deus, para a sua purificação, ok? Isso é o verso 13. E no final do verso 13 diz que ele deveria lavar as suas roupas, banhar seu corpo em águas correntes e ficar puro. Então, depois desses 7 dias, uma cerimônia, né, de lavagem de roupas, do corpo, né, e aí sim ele seria considerado puro novamente. Só que ainda tinha mais passos a seguir, tá? Havia um ritual, uma cerimônia que ele deveria seguir, tá? No 8º dia, ele contaria 7 dias, tomava o banho, lavava suas roupas e era declarado puro. No dia seguinte, no 8º dia, ele deveria ir até o sacerdote, na porta lá do tabernáculo, e levar com ele 2 bolinhas ou 2 pombinhos. Então o sacerdote ofereceria essas aves, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Está no verso 15, ok? Versos 14 e 15. Dessa forma, então, o homem estava livre para voltar às suas atividades normais, poderia cultuar a Deus no tabernáculo, poderia levar suas ofertas, né? Então ele não estaria mais impuro cerimonialmente, ok? Percebe que nós estamos falando do homem agora, somente do homem, certo? Aí a gente vai passar para a terceira parte, o fluxo seminal normal, os versos 18, 16 a 18. Então esses versos vão tratar daquilo que é natural de todo homem, ok? Quando o homem tivesse emissão do seu fluxo, mesmo natural, mesmo normal, a Bíblia fala que ele ficaria impuro. Verso 16. Quando o homem tiver emissão de sêmen, banhará com o seu corpo em água e ficará impuro até o fim do dia, até a tarde. Certo? Por isso que eu disse no começo, eu falei o seguinte, que não necessariamente a impureza tem relação com o pecado, né, naquela época, né? Significa que era uma condição de impedimento do culto público, mas não necessariamente era pecado, porque isso aqui é uma situação normal, natural do homem. Então ele deveria tomar um bom banho, aguardar o fim do dia
para ficar puro, verso 16. E o verso 17 vai dizer que ele precisava lavar as roupas sujas pelo fluxo, não é? Verso 17 diz que toda roupa e toda peça de couro em que houver o sêmen tem que ser lavadas com água e ficarão impuras. As roupas também ficavam impuras. Lembra que a gente viu essa questão de roupas relacionada à lepra, né? Aqui relacionada aos fluidos do corpo também. As roupas também ficavam impuras e precisavam ser lavadas, e só no outro dia estariam puras. E um fato muito interessante, o verso 18 vai falar o seguinte: se este homem tiver relação com sua mulher, né? Com mulher, diz aí, verso 18. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher também ficava contaminada. O marido e a esposa, numa relação normal de marido e mulher, eles ficavam impuros cerimonialmente até o fim do dia. Deveriam tomar um banho, lavar as roupas, e aí sim, no dia seguinte, eles estariam livres da impureza cerimonial. Isso é algo que a gente deve pensar, né? Pensar. Isso não tem relação com o pecado, mas isso impedia aquele homem, aquela mulher de cultuar a Deus naquele dia. Naquele dia. Eles só poderiam cultuar a Deus em público, no tabernáculo, no outro dia. Né? Então pensa nisso, medita sobre isso. E agora a gente vai falar da parte da mulher. Até agora a gente estava falando do homem, e eu só teve um caso aqui em que o homem contaminou a mulher, certo? Agora nós temos os fluidos que saem dos corpos das mulheres, versos 19 a 30. Então, Moisés então começa falando da parte normal das mulheres, né? O fluido menstrual normal, natural. Esse trecho então ele trata desse fluxo natural. Quando ela tivesse nos dias da sua menstruação, ela ficaria impura durante 7 dias, que é o prazo normal, natural da impureza da menstruação da mulher, ok? Então ele vai falar que quem tocasse nessa mulher também ficaria impura até o fim do dia. Verso 19 fala isso. O verso 20 vai falar que tudo que essa mulher, todo local onde essa mulher se deitasse ou se assentasse, também ficaria contaminado, impuro. E os versos 21 a 23 vão dizer que quem tocasse essa mulher, ou quem tocasse onde essa mulher se deitou, né? Desculpa, quem tocasse nessa mulher, ou quem se deitasse ou se sentasse onde essa mulher havia estado, também ficaria impuro. Então essa pessoa deveria tomar um bom banho, lavar as roupas e aguardar o fim do dia para ficar puro novamente. Ok? Percebe que é um padrão aqui que repete, certo? Agora, uma coisa interessante, nós estamos falando do fluxo normal dessa mulher, tá? Se o homem tivesse relações sexuais com uma mulher nos dias da menstruação dela, ela estava impura, certo? Durante 7 dias. Então este homem também ficaria impuro durante 7 dias. E onde ele deitasse também se tornaria um local impuro. Isso me ensina muita coisa aqui, meus queridos. Isso me ensina que o homem e a mulher, eles são iguais diante de Deus. Esse texto mostra isso com muita clareza, numa época onde, né, as mulheres eram cobradas, né, era exigido delas muita coisa naquela época, né? Então, assim, a gente precisa entender que Deus mostra lá na antiguidade que homens e mulheres diante de Deus são iguais, embora tenham funções e qualidades diferentes, características diferentes, mas como pessoas, seres humanos, são iguais diante de Deus. E esse texto mostra isso para a gente, tá? E então, não há aqui uma exigência de ofertas, de sacrifício. Por quê? Porque não havia pecado, certo? Então segue para o fluido menstrual anormal, né? Que seria uma espécie de hemorragia. Verso de número 25 diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação,
ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Vocês percebem que a mesma coisa que foi dita a respeito do homem é dita a respeito da mulher? Que enquanto o homem tivesse aquele fluxo anormal de sêmen, ele ficaria impuro. Enquanto a mulher tivesse o fluxo anormal de sangue, ela também ficaria impura. Há um padrão igual para homens e para mulheres. Então, neste caso, né, a mulher ficaria impura, né? Impura. Todo local em que essa mulher se deitasse ou se sentasse ficaria contaminado. Quem tocasse onde essa mulher havia estado também ficaria impuro. Devia tomar um bom banho, lavar as suas roupas, aguardar até o fim do dia, para voltar à pureza novamente. Então, quando essa normalidade acabasse, nós vamos para a terceira parte, versos 28 a 30. Vou ler, verso 28. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará pura. Outro padrão igual, com o homem era a mesma coisa. Quando cessasse o fluxo anormal do homem, contaria 7 dias para que ele estivesse puro. Isso está no verso 13. Olha lá. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Então, o mesmo padrão é apontado para homens e aqui para mulheres, no verso 28. Tá? Ela devia, então, esperar 7 dias, depois que o fluxo dela cessasse, e ela era declarada pura. Só que também deveria continuar com uma cerimônia de purificação. O que ela deveria fazer? Ela deveria ir até o sacerdote, levar 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um seria oferta pelo pecado e outro seria pelo holocausto. Igual o que aconteceu com o homem. Os mesmos animais, as mesmas quantidades, o mesmo sacrifício. Ok? Desta forma, a mulher estaria livre para voltar a cultuar a Deus em público, fazer as suas atividades normalmente. Ok? Vamos então para a parte final, né? Conclusões e aplicações. Em primeiro lugar, queridos, as prescrições sobre a pureza cerimonial visavam proteger a vida do povo. O verso 31 ele vai dizer o seguinte: assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Ao se contaminarem, ao se tornarem impuros, os judeus contaminavam também o tabernáculo, porque o tabernáculo estava no meio do arraial. As tribos de Israel, elas ficavam acampadas em volta e o tabernáculo no centro. Então, se eles permitissem a contaminação do arraial, o tabernáculo também estaria contaminado. Então Deus fala, vocês têm que separar, tira a impureza do arraial, tem que ficar fora, né? Tem que ficar de quarentena, né? Separado do restante do povo, para não haver contaminação do tabernáculo também. Então, além disso, ao contaminarem o tabernáculo, diz aí no versículo 31 que eles seriam julgados, até mesmo com pena de morte. Vou repetir, assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Então Deus levava isso tão a sério, porque, como eu já venho dizendo, Deus queria colocar na mente, no coração deles, o conceito de que o pecado torna o homem morto diante de Deus. E Deus ensinou isso para os judeus através, por exemplo, da pureza e da impureza cerimonial, dentre outras coisas, né? Então, as leis sobre pureza cerimonial protegiam os judeus ao ensinarem o povo a temer a Deus e a respeitar as coisas sagradas. Então, eles tinham temor de Deus, respeitavam as coisas sagradas, né? E isso trazia na mente, no coração deles, um ensinamento de que Deus deve ser levado a sério. Nós devemos levar as coisas sagradas a sério. Algo que a nossa geração, né,
O nosso século vem perdendo, passar dos anos, não é? A gente precisa retomar isso, tá? Quais são as aplicações aqui? Qual seria a aplicação? A palavra de Deus, ela tem poder para livrar o homem da morte, porque essas prescrições lá de Levítico, elas foram colocadas para preservar a vida dos judeus. Assim também, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela vem trazer uma mensagem de salvação para que o homem não pereça, né? Então, a palavra de Deus, ela tem poder para livrar o homem da morte, desde que o homem dê ouvidos à mensagem da palavra de Deus, desde que a pessoa se arrependa do seu pecado e creia, se entregue a Cristo Jesus e viva para a sua glória. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela liberta do pecado e da morte, não é? Você tem, como eu e todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, a oportunidade de ser livre da condenação que o pecado impõe a cada um de nós. O pecado que você carrega, que nós temos, ele nos impõe a morte, mas Jesus veio para trazer vida para aqueles que nele creem.